Alô, teste. Ó, ok. Alô, teste. E Câmara Municipal. Alô, e? Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia. Bom dia a todos. Sessão ordinária do dia 3 de junho de 2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereadora Alexandra. Presente. Vereador Luciano. Presente. Vereador Marquinhos. Presente. Vereador Ailson. Presente. Vereador Edeilson Lopinho. Presente. Vereador Luan Buiú. Presente. Vereador Cachuca. Presente. Vereador André de Paulo. Ausente. Vereador Ítalo Pacheco. Ausente. Vereador Mazim Batista. Presente. Vereador Cássio Reis. Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Quissamã, declaro aberta esta sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela passagem do nosso amigo Alessandro, que faleceu no domingo. Gostaria de pedir um minuto de silêncio, por favor. Ok, velho. Presidente, pedir também aqui um minuto de silêncio com relação a Eliane, mãe da nossa querida Nara Ribeiro, que faleceu no último final de semana. E também para a dona Eliane Barcelos, morador do Morro Alto, esposa de Rafael Barcelos. Senhor presidente, está me pedindo para a senhora ir, teve seu passamento ontem também. Ok.
Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 27 de maio de 2025. Em votação, o pedido de dispensa da ata da leitura, da leitura da ata. Os vereadores concordarem permaneçam sentados, que forem contra se levantam. Aprovado. Em votação, a ata da sessão ordinária do dia 27 de maio de 2025. Os vereadores concordarem permaneçam sentados, que forem contra se levantam. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça chamada... Desculpe que hoje está bravo. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Hoje está bravo o negócio. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura, fazer conhecimento de todos. Senhor presidente, pedir para efetuar a leitura do ofício, a resposta do ofício do Poder Executivo, número 224/2025 da pauta, por favor. É um ofício breve. Ok, vereador. Primeiro secretário fazer. Senhor presidente, em resposta ao ofício 147/2025, por meio do qual foi encaminhada a indicação número 121 de 2025, de autoria da vereadora Alexandra Moreira de Carvalho Gomes, informo que o Poder Executivo acolhe a propositura apresentada, estando ao encontro do plano de governo da atual gestão, sendo encaminhada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo para a adoção das medidas cabíveis para sua implementação. Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcelo de Souza Batista, prefeito. Ordem do dia. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 026/2025, de autoria do Executivo, que estabelece normas gerais sobre a gestão e controle de bens patrimoniais do município de Quissamã e dá outras providências. Dou por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto de lei número 026/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para a votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos Magno. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lapim. Está na casa. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paula. Ausente. Vereador Ítalo Pacheco. Ausente. Vereador Mazim Batista. Presente. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Aprovado. Peço primeiro ao secretário que faça o sorteio para os oradores.
Vereador Marquinhos de Mariquita. Vereador Adeilson Lopes. Vereador Ailson Barreto. Vereador Cássio Reis. Vereador Luciano Peçanha. Vereador Alexandre Moreira. Com a palavra, o vereador Marquinhos de Mariquita. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, bom dia a todos. Cumprimentando Luciano de Barra do Forado, cumprimento a todos, um amigo também de Barra do Forado, reivindicando os seus direitos. Cumprimento a todos também, um bom dia a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Dizer que hoje é um dia importantíssimo para que Samã e toda a região que está afiliado desse consórcio. Graças a Deus, foi suspenso. Foi suspenso hoje que seria licitado. Agradecer a toda a Câmara de Vereadores de Macabu, principalmente a Samuel, Pedro Henrique, e a Vossa Excelência, vereador Alexandre, que contribuiu muito para essa ação. Quinta-feira tivemos em campo, no fórum, com os vereadores de Macabu, entendendo que era uma grande perversidade os 11 vereadores de Conceição de Macabu entraram na justiça contra esse contrato que seria assinado hoje, essa concorrência que seria feita hoje. Graças a Deus, temporariamente foi cancelado. E parabenizar, agradecer cada um de vocês que ordeiramente vieram nessa casa reivindicar os seus direitos, mais do que justo. Né? É isso que precisamos. E mostrar ao povo de Quissamã, mostrou que estão juntos. Nós não estamos sozinhos nessa luta, não está só a Câmara nessa luta. E eu tenho certeza que agora o nosso chefe do Poder Executivo de Quissamã vai pensar direitinho as consequências que terão se essa água for privatizada, essa água esgoto for privatizada, quanto prejuízo vai ser para toda a nossa população. Se tivesse tudo normal, com certeza hoje já teria acontecido. Mas como não está, tem várias irregularidades no edital de concorrência. E essa irregularidade, quando as pessoas que estão diretamente no CAD único, que não têm condições de pagar as suas contas, o município tem que ser responsabilizado e pagar, que nenhuma empresa privada trabalha com prejuízo. Entendeu? Então, graças a Deus, o juiz foi sensível à nossa causa, à causa dos municípios, que sabe que todos sairão perdendo. Um pequeno grupo de empresários unicamente que teria benefício. Desde já está agradecendo o entendimento de todos, o juiz, promotor, a quem ajudou. Nós tivemos também o deputado Chico Machado, que aconselhou os vereadores amigos, olha, é ruim para o povo. Então, desde já também está agradecendo o deputado Chico Machado, que é parceiro de Quissamã, é parceiro de Carapebus, é parceiro de Macaé, porque é de Macaé, de Conceição, de outros municípios. Chamou e conversou, que ele tem acesso a alguns vereadores, olha, isso não é uma boa para o município, vocês pensam direitinho. E depois desse conselho, dessa conversa, os 11 vereadores entraram na justiça contra a prefeitura. Entendeu? É isso que nós queremos, o melhor para o nosso povo. Nós não vamos trazer mais prejuízo, nosso povo desempregado, a maioria desempregados, vários serviços sociais hoje foram cortados, como aluguel social, o PAI e outros serviços, entendeu? E pedir a Deus que ilumine a cabeça do nosso chefe do Poder Executivo, que pense com carinho na situação de cada um quissamanense, porque nós temos 47% inscrito no CAD único. E esse consórcio, na tarifa social, ele compensa
na tarifa social um pouco mais de 6%. E os outros 41%, o município que tem que arcar com isso. Pode ter certeza que nenhuma empresa privada trabalha com prejuízo, não. E por hoje é só. Um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Adeilson Lopinho. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia, vereadora. Bom dia especial ao nosso público. Um bom dia especial também aos nossos ouvintes da TV Câmara. Gostaria também de cumprimentar com um bom dia nosso amigo Luiz de Assis, o ex-vereador dessa casa, nosso suplente Buguinho, e, enfim, a todos que estão aqui nessa casa. Gostaria de começar fazendo menção de minha fala. Tem umas 3 sessões que eu não apareço na casa, por motivo de saúde. Gostaria de falar aqui da nossa ida a Brasília, onde, no meio de tantas dificuldades, tanta luta, ali, juntamente com o prefeito, os vereadores, conseguimos algumas emendas importantes para o município. Estamos aí aguardando os relatórios para poder divulgar melhor os resultados da nossa ida a Brasília. Sabemos que devemos correr atrás do prejuízo. Nossa cidade, ela precisa de pessoas que lutam em favor da população. E é o que nós, aqui nessa casa, precisamos fazer. Ser hospitaleiro, ser amigo. Hoje mesmo recebi uma pessoa em meu gabinete que está passando por situações difíceis. E ali eu falei para ela que, independente de lado político, independente de classe, independente de religião, independente de quem ela seguiu, de quem ela apoiou, a nossa obrigação é ser hospitaleiro, ajudar a quem precisa. Porque muitas das vezes a gente vê pessoas fazendo questão de coisas pequenas, de coisas que não têm resultado, não faz diferença. E é importante que nós consolidamos com a dor do outro. É importante que nós cumprimos com o nosso papel, o qual prometemos de ter solução para a população de Quissamã. Muitas das vezes nessa casa aqui existe a oposição, tem que ter mesmo a oposição, tem a situação, mas estamos aqui para poder apoiar aquilo que é certo, brigar por aquilo que é certo. Às vezes pode ter alguma discordância, mas nunca devemos perder o respeito de um parlamentar para com o outro, porque é importante a educação, é importante a conscientização e sabermos que o nosso tempo aqui ele é passageiro. Já falei um ano atrás que eu não tenho vaidade nenhuma de estar aqui como vereador, mas faço questão de, enquanto estiver aqui como vereador, por mais que discordamos, está aqui os colegas, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, cada um tem que fazer aquilo que é certo, seguir seu juízo e dar uma resposta à população. Gostaria aqui de fazer aqui um pronunciamento, um anúncio que é muito importante. A você que está em casa, sabemos que, felizmente, houve uma queda de empregabilidade, não só em Quissamã, mas em Carapebus, em toda a região, o emprego ele teve uma caída. E é importante quando você tem alguém que se interesse e que se preocupe com a situação do próximo. É muito fácil eu ter meu emprego e dizer que está tudo bem. É muito fácil eu ter comida na minha casa e dizer que está tudo bem. É muito fácil eu pagar as minhas contas e dizer que está tudo bem. Então é importante, sabemos que o papel do vereador não é empregar ninguém, não. O papel do vereador é legislar, criar leis que vêm favorecer a população, que vêm trazer condições à população. Eu sei que são poucos que entendem isso,
Mas aqueles que têm condições, têm a facilidade, igual o nosso amigo Buguim, gostaria até de justificar aqui a ausência do nosso vereador Luan Buiú. Ele teve que sair para uma agenda, acabou de sair ainda há pouco, então estou aqui fazendo o pronunciamento dele. Teve que sair. Buiú, Buguim e outros colegas também, que se preocupe com a geração de emprego para essa cidade. Sabemos que só a prefeitura sozinha, ela não consegue empregabilizar a população inteira. Então é importante que você, que é um pai de família, um chefe de família, a minha área, principalmente, sempre foi de empregar as pessoas dentro dessa cidade, fora dessa cidade, que eu me considero como uma geração de emprego em toda a região, que se estende de Minas Gerais, São Paulo, Campos, Macaé, Rio de Janeiro, Quissamã, Carapebus, que eu já empreguei muitas pessoas de todas as regiões. E agora eu trago aqui uma notícia muito importante, Buguim, que a Manserve, a partir do dia 14/6, está abrindo seleção para emprego. Gostaria de chamar a sua atenção. Quando eu trabalhava embarcado, muitas pessoas me ligavam o tempo todo, porque sabe que o nosso coração, Buguinho, sempre foi de servir, ser servo da população. Eu não me preocupo em ninguém me servir, vereador Marquinhos. A minha preocupação é servir. Melhor servir do que ser servido. E graças a Deus eu sempre tive essa humildade de ser servo. Embora não estou pedindo que reconhecimento de ninguém, não quero que ninguém fique me abjulando, ninguém fique me adorando, que adorar é só a Deus. Mas cumprir com o seu papel de humanidade, de humanismo. E uma das coisas que eu mais fiz é ser hospitaleiro às famílias, a quem mais precisa. Então, você que é pintor, montador de andaime, caldeireiro, soldador, a Manserves, 14/6/2025, esse ano, vai estar abrindo seleção de empregos. Isso é importante, você que está em casa nos assistindo. Depois eu vou ver o telefone da pessoa que faz essa contratação para mim. Vou estar passando para vocês o telefone dessa pessoa, para vocês fazerem contato. E quem quiser ir lá, fica na Rua José Vicente Sariano, em Macaé, ali nos Cavaleiros ali. Então é importante você, aproveite essa oportunidade. Estamos aí com um projeto muito importante, que todos os vereadores dessa casa é autor disso, independente se é oposição, se não é oposição, mas a nossa felicidade é de ver os nossos chefes de família, jovens, adolescentes, todos com a sua primeira oportunidade de trabalho. Todos os vereadores que já tocou nessa parte, que é emprego para essa cidade. Então nós estamos aí com um projeto muito importante, vemos em Brasília agora, o vereador Cássio, o vereador Mazinho, o vereador Ailson, o vereador Luan Buiú. Estivemos ali em Brasília, correndo atrás agora de cursos de emendas, para podermos voltar o curso de qualificação para essa cidade, que é onde a cidade precisa avançar em todos os sentidos que precisam. Então, pode continuar contando comigo. Infelizmente, estou passando por uma situação meio difícil, que é de família, mas não me importo, atendo as ligações, meu gabinete está à disposição. Eu estou à disposição, independente de quem precisa, de quem teve lá, de quem não teve. Eu sou igual o vereador Marquinhos de Mariquita, que eu gosto muito de ver a tese dele, que a bandeira dele é o povo de Quissamã. Então, senhor vereador, senhor presidente, por hoje é só, e que Deus possa estar abençoando a nossa cidade de Quissamã e você que precisa de uma oportunidade de emprego. Não perca essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Justificar a ausência do vereador André de Paulo, que está na agenda fora do município. Com a palavra, o vereador Ailson Barreto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora.
Quero aqui mandar um abraço para o Júlio Barbeiro, que é aquela pessoa que sempre nos deixa, né, em relação à política, né, algumas informações, algumas reflexões. Então, mandar um abraço para ele. Também registrar aqui a presença do suplente vereador e subsecretário, o Buguinho, né? E aí eu falo o nome de todos que estão aqui nos acompanhando. Deixar o meu pesar para a família do Alessandro Ribeiro. Uma morte realmente muito difícil, né? Um acidente, onde ele deixa um casal de filhos, deixa neto, deixa esposa, deixa família também, né? Mãe que com certeza foi impactada, e toda a família, né, vai deixando marcas na família com essa passagem. Então, nosso sentimento. Mas também a família da Eliane Maria Passo de Barcelos, que era uma merendeira na escola Nerito de Barcelos, né? Ela trabalhava como merendeira, sempre muito dedicada. Eu fui algumas vezes à escola, a gente presenciava o trabalho dela, um tempo atrás. Muito dedicada, muito responsável, atenta aos alunos, atenta aos professores. Então, deixo aqui também o meu pesar, né, para os familiares. Trago aqui a minha indicação. Essa indicação estou trazendo de volta. Eu peço aqui ao Poder Executivo que estude a possibilidade de criar o Festival Gospel na cidade. Atualmente, né, a gente passa nas igrejas, né, a igreja católica também, né, igrejas evangélicas, a gente vê também nas matrizes africanas, né, porque a gente fala muito de outras religiões, e a gente não fala da matriz africana. Então também tem uma galera, a gente vai com, por exemplo, Machadinha, né, vereador Cássio, e a gente olha a galera como que elas se apresenta, com alguns cantos, com algumas danças. Então a gente pede ao Poder Executivo que estude a possibilidade de estar criando um festival gospel na cidade, reunindo não só o católico, não só o evangélico, né, que a gente olha nas igrejas evangélicas, por exemplo, cada pessoa com seu talento, né, artístico, né, mas de todas as matrizes, por exemplo, de todas as religiões, né, que possam ser oportunizadas, né. Também mencionar que, então, hoje eu trago essa indicação, estou refazendo essa indicação, mencionar que a Secretaria de Cultura está, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, junto com as demais secretarias, promovendo aí no dia 4 e 6 de junho o 14º Festival de Amostra de Direitos Humanos. Serão 10 filmes nacionais gratuitos, onde vai estar abordando justiça, diversidade, dignidade humana, enfim. Acho que será um ótimo momento para a gente poder levar a família para estar acompanhando. Também mencionar que a semana passada, quinta-feira, nós tivemos aqui, essa casa recebeu a secretária Sabrine com sua equipe para poder estar com a audiência pública, né, falando a questão da prestação de serviço à saúde, para onde estão os recursos. E, como a gente sempre fala aqui, né, a maior parte dos recursos são fornecidas pelo próprio Poder Executivo, né? Então, isso garantindo que os atendimentos básicos eles chegam onde deve chegar. E até ela fez algumas reflexões, alguns esclarecimentos relacionados a alguns serviços que é para ser feito em município que tem o maior número de habitantes, né? Então, mais que o município de Quissamã, ele dá esse suporte, né, levando para essas cidades. Então, ou seja, que o nosso morador ele não fique sem atendimento, sem o cuidado. Mencionar que pela manhã eu também estive na creche Maria Júlia, retornei à minha ação de ir aos espaços públicos, né? Então, a semana fui bem recebido pela diretora Mari, pela diretora Ana Laura, ouvindo um pouquinho da escola, né? Eu gosto muito desse ambiente escolar, e continuaremos fazendo esse trabalho, não só na educação, mas também em outros espaços, indo aos postos de saúde, né? Os PSF, nas obras. Mencionar também que essa semana a Secretaria de Educação já tem feito as agendas da família na escola. É um projeto que a gente gosta muito, onde
a criança e a família interagem, a criança e a família participam das atividades pedagógicas dentro da escola, né, fortalecendo muito mais os laços familiares. Quem ganha isso, com certeza, é a criança, né, é o aluno que ganha muito com isso. Em falar de escola, né, vocês sabem que eu dou aula, né, dou aula no ensino médio, na rede municipal no 6º, 7º ano. Eu tenho presenciado uma ação muito com o ensino médio, que tem me preocupado muito. Ontem mesmo fiquei muito preocupado. Eu dando aula, uma aluna do 2º ano pediu para ir ao banheiro e de repente caiu no corredor. E eu, assim, um aluno que me chamou a atenção. E o que ela estava acontecendo com ela? Crise de ansiedade. E eu confesso assim, que eu não tinha presenciado ainda essa cena, né, esse ano. Fiquei muito assustado, né, de ver como que, vou falar essa doença, né, mas não sei se o termo correto seria doença, tem atingido os nossos jovens. Né? A ansiedade, principalmente pós-pandemia, tem atingido muitos dos nossos jovens, principalmente no ensino médio. Né? Então, falar para os pais, estar bem atento também a esses adolescentes, dialogando, né? Vindo esse adolescente meio triste no canto, conversar, porque o diálogo também amortiza muitas dessas questões emocionais, né? E que não é algo bobo. É bobeira. Não é. Eu já vi algumas brincadeiras de piada, falando que no tempo antigo não tinha isso, que se resolvia de outro formato. Não é assim. E o tempo antigo não tinha as demandas e as dinâmicas que tem hoje, as complexidades que tem hoje. Então, não podemos comparar. Então, de falar com os pais aí para estar atento a esses jovens, né? Porque realmente crise de ansiedade é muito séria e tem atingido muitos dos nossos jovens. Falar também da educação, que a gente estava falando, fala das obras na educação, e tem 2 obras que eu tenho ido, não fiz nenhum registro, mas me deixa muito orgulhoso. Uma da Escola Regina Celi, que é a Escola de Educação Infantil e Creche que nós temos aqui num dos maiores bairros nossos, né, que é aqui em Caxias. E eu fui aluno do Regina Celi, no tempo ainda que era de Macaé, e ver essa escola crescendo, né, e com obras realmente significativas para dar qualidade aos alunos e à comunidade, me deixa muito feliz. E uma outra obra é da Escola Engenho Central de Quissamã, que é um colégio estadual. Um colégio que eu fui professor. Além de ser professor, a gente tem ali uma afetividade pela escola. E quando eu saí, a escola, alguém, um grupo lá, colocaram fogo naquela escola. E o destino daquela escola seria um destino de muitas escolas que te vê pela pista, abandonadas. Mas não foi isso que tem acontecido aqui na gestão municipal. Eu participei na época com o secretário Juninho, inclusive, com a gestão do processo para municipalizar a escola. Uma escola que estava queimada, caindo no teto. Mas o objetivo ali maior foi a questão da afetividade, das memórias que as pessoas têm pela escola. Né? E está lá uma obra de excelente qualidade, onde irá atender nossos alunos de 6º e 9º ano, mas também irá atender alunos com questão técnica, profissionalizante. Essa é a ideia também. Né? Então, fico muito feliz de olhar e ver essas obras acontecendo, né? E quem ganha com isso é a população de Quissamã. Mencionar também uma cena que me chamou a atenção a semana agora, que eu estive no material de construção, vendo os pais com os alunos escolhendo material escolar. O material escolar. Fiquei muito feliz de ver isso, ou seja, com cartão de material escolar. Senhor presidente, por hoje é só, vou respeitar o tempo. Até amanhã, se o Papai do Céu permitir. Justificar a ausência do vereador Ítalo Pacheco, questão familiares, não pôde comparecer à sessão. Com a palavra, vereador Cássio Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente, todos vocês que nos assistem através da TV Câmara, meu boa tarde. Iniciar aqui, primeiro, saudando com muito carinho o seu Wilton, né, o Nezinho, para muitos lá de Barra do Furado, está hoje aqui fazendo manifestação junto com as pessoas, mas é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande,
é uma liderança de Barra do Furado, que está sempre buscando o melhor, o bem comum. Então, meu reconhecimento, né? E, de forma indireta, dizer da alegria de ter pessoas de volta aqui a esta casa, né? Nós sabemos das lutas diárias, então a gente vê pessoas que fazem parte da história desta Câmara aqui presente, é gratificante. Então, um abraço, meu amigo. Muito bom ter você aqui de novo. Falar aqui também dos meus sentimentos aos familiares que perderam seus entes esse fim de semana. A querida Eliane, mãe da nossa Nara Ribeiro, da família de Almir Ribeiro, que eu tive ali um convívio, né, de muita proximidade, carinho, sei a importância dessa mulher dentro dessa casa. Meus sentimentos a todos, a Bruna e a toda a família. Mas também a família do Alessandro, que também pude conviver, ter contato, né, e saber do seu carinho, sua família, sua dedicação para que tudo acontecesse bem aos seus filhos, à esposa e também netos, né, uma fatalidade. Mas também a Eliana Barcelos, a família da Eliana Barcelos e a família do Arísio também. Meus sentimentos a todos. A gente sente muito a perda de todos vocês. Bom, falar aqui que ontem estive na prefeitura aí buscando conversar com o prefeito Marcelo com relação à parceria com o governo do Estado, em relação principalmente à Secretaria de Turismo, onde eu tenho um bom acesso e venho falando, né, das parcerias que podemos executar a partir de secretaria. Uma delas, executada já no ano passado na exposição agropecuária. Estou novamente atuando nessa questão para que a gente consiga ter esse grande evento no município de Quissamã, que impacta economicamente. E aí fui lá tirar algumas dúvidas com ele sobre os objetivos e acabei encontrando uma reunião com o comércio, né, falando um pouco dessa importância da parceria público-privado, do comércio com o executivo, de ações, por exemplo, que a associação vai começar a ter, em que o município, ao invés de ser o realizador dos eventos, pode ser o apoio, e que aí a gente consiga ter mais eventos aqui na cidade, falando com relação à qualificação profissional, qualificação específica para o comércio. Nós aqui tivemos alguns cursos ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas acabou que nem todos os cursos foram ocupados pelos comércios, pelas pessoas interessadas. Então, será revisto e, se possível, colocado novamente esses cursos. Cursos simples como atendimento ao público, garçom, camareira, coisas que vão fazer com que a gente consiga receber melhor as pessoas e potencializar o nosso comércio. E aí, aproveitando a oportunidade, eu tenho trabalhado aqui junto à equipe do meu gabinete, mas também ao Luiz Felipe, que foi assessor jurídico aqui desta casa, hoje trabalha lá no jurídico da Prefeitura de Quissamã, conhecido como Lulinha, um grande amigo, e falei um pouco da minha inquietação com relação à nossa não terceirização dos prédios públicos para eventos. A cidade de Macaé, por exemplo, tem ali o centro de convenções, tem o próprio parque de exposições, e nós temos inúmeros prédios aqui que podem ser terceirizados, e eventos com iniciativa privada podem acontecer na cidade, fomentando a nossa economia. Com isso, com a ajuda do meu amigo Lulinha, com a Maria Luísa, do meu gabinete, toda a equipe, a gente está montando uma lei que autoriza a cessão e locação dos prédios públicos, e aí o texto diz mais ou menos assim: fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou locar espaços públicos municipais, mediante autorização administrativa, para a realização de eventos promovidos por pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que tenham como objetivo fomentar a economia local, promover cultura, o turismo e o desenvolvimento social do município de Quissamã. Falo isso porque nós precisamos que outros eventos também aconteçam. É um ano difícil, é um ano atípico, nossos eventos estão, sim, reduzidos, tivemos aí o Dia do Trabalhador, estamos certamente aguardando aí a divulgação de algo sobre o aniversário da cidade, mas também a nossa exposição. Mas nós podemos, através de parcerias, por exemplo, está muito em alta os eventos de stand-up comedy. Em Macaé teve agora recente, eu não sei a possibilidade, mas que a gente estude a possibilidade dos prédios serem locados para essa utilização, o próprio ginásio poliesportivo, o nosso parque de exposições, que é muito utilizado, sim, com a questão agropecuária, mas ao longo do ano nós podemos fazer mais movimentos, atraindo interessados para estar investindo, fazendo shows, feiras, movimentos aqui dentro da cidade, que automaticamente vão impactar no nosso comércio de forma geral, nos postos de gasolinas, pousadas, restaurantes, enfim. Então, a lei tem como objetivo aí somar, principalmente ao comércio, mas automaticamente
a toda a arrecadação do município, a tudo que a gente precisa ter para ter condições de dar um bom andamento à cidade. Falar de forma breve aqui também, que participamos aqui da audiência pública da saúde, uma audiência que é extremamente importante a gente participar, e eu até fiz uma colocação com relação, né, a mais participação da população, e aí eu acho que a gente também precisa rever a questão do horário, né, para que as pessoas possam estar aqui presentes, mas também para poder a gente acompanhar a audiência e entender toda a complexidade que é a saúde da nossa cidade. São 26 especialidades, se eu não me engano, aqui no Centro de Especialidades, né, é algo, um volume muito alto. É importante entender que 55% do recurso utilizado na saúde vem dos royalties, então a gente precisa estar sempre atento de como isso está sendo aplicado, qual a dificuldade que a gente enfrenta a partir disso. Né, e falar também de algo que eu volta e meia citei lá em Brasília, falei também, embora não caiba aos deputados federais, que é com relação a todo o repasse das cidades vizinhas. A gente atende muito aqui as cidades de Carapebus, Conceição, então a gente tem um custo para além do que é utilizado por nós, é utilizado pelas cidades vizinhas, e o que é repassado para o nosso município não é proporcional ao que é gasto. Então a gente tem aí gastos para além do que nós podemos. Então é um sistema extremamente complexo. Né? Falei aqui no dia que, e repito essa frase com muita frequência, não existe uma gestão 100%, não vai existir uma saúde 100%. O que nos cabe é entender os problemas, buscar recursos, parcerias, como fizemos em Brasília, o vereador Lopinho acabou de falar aqui. A principal pauta de Brasília, nos pedidos de emenda impositiva, foi a saúde. Nós falamos, obviamente, de inúmeros outros, e aí aqui citar, né, do nosso querido vereador, suplente vereador Buguinho, que é subsecretário de governo, que conseguiu uma emenda para o estádio, e lá o Bandeira também está direcionando mais um valor para a nossa saúde de Quissamã, e aí reconhecer aqui o Buguinho, que tem essa parceria. Então, esse mérito a você, Buguinho. E assim como todos nós fomos lá em busca de recursos, já temos retorno positivo, ainda não é oficial, mas já temos alguns valores afirmados que chegarão para o município, que vão nos ajudar a fazer o fechamento do ano de 2025, manter os serviços atuais e, obviamente, cumprir com as obrigações, né, com os servidores, com os atendimentos, que é isso que a gente precisa fazer. No mais, eu quero aqui falar também com relação ao treino de exibição que a Quissamã Striker fez no final da última semana, ali na Praça Mário Moreira, movimentando bastante aquele espaço. O Jason, que é uma grande liderança do esporte de Quissamã e que tem aí defendido o kickboxer e levado os atletas para todo o estado e até para fora do estado, representando o município de Quissamã, alguns pelo Bolsa Atleta, outros não. Então, eu quero aqui, mais uma vez, reconhecer esse grande trabalho do Jason, assim como o Anderson faz através do jiu-jitsu, mas também aqui hoje parabenizar todos os profissionais da Secretaria de Esporte, principalmente os voltados para o futsal, que no último final de semana participaram do Rio Open, né, todos os alunos podendo aí efetivar a participação em um evento, e eu falo muito isso aqui, a importância de se ter participação frequente em eventos fora do município de Quissamã, que seja na cidade de Carapebus, Macaé ou no Rio, mais longe que seja. Essa vivência no esporte faz com que se evolua, faz com que aprenda a perder, a ganhar, ter disciplina, mas também pegar as malandragens do jogo, e aqui a gente pôde ver o município de Carapebus com uma equipe que tem participado de eventos fora, foi campeão das duas categorias. Então, aqui, mais uma vez, reconhecer todos os profissionais da Secretaria. E, para concluir, só deixar aqui uma fala ao nosso prefeito Marcelo, dizer, Marcelo, que é importante a gente estar atento ao secretariado. Tem secretários atuando, dedicando, suando para poder entregar, mas tem secretário que está acomodado. Precisa sair do gabinete para a gente começar a ver o que está acontecendo. Então, a cidade está aí, a gente que é vereador está na rua, recebe as demandas, a gente precisa também que os secretários comecem a estar na rua, conversar com as pessoas, para a gente ajudar a fazer o bom andamento do município. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Luciano Peçanha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, público presente, todos nos ouvem através do meio de comunicação, meu boa tarde. Iniciar aqui agradecendo a Deus, dando força, saúde e sabedoria para conduzir nosso mandato. Registrar aqui a presença do nosso grande amigo Marcelo Reis, né, funcionário desta casa. Quando fui presidente, me ajudou muito na minha gestão. Muito obrigado por tudo que você fez. Sem os funcionários brilhantes dessa casa, nenhum presidente teria o êxito que todos nós tivemos. E eu te agradeço muito pela ajuda que você me deu.
aqui falar dos ofícios, parabenizar aqui o Poder Executivo por estar respondendo nossos ofícios, nossas indicações. Foi uma solicitação até que o vereador André de Paulo fez nesta casa, e o Poder Executivo vem respondendo nossas indicações, nossos ofícios. Isso é uma demonstração de respeito a esta casa e de que está atento às demandas desta casa, porque o vereador, ele é o representante do povo. É o vereador que está na rua, o vereador que é o primeiro que recebe a população na sua porta, que encontra na padaria, no comércio, e é, de fato, o representante do povo, tanto pela lei como no dia a dia, como bem disse aqui o vereador Cássio Reis. Então, nós, vereadores, temos sempre as demandas do povo, que a gente encaminha para o Poder Executivo, e a gente quer pelo menos uma resposta, se é possível, se não é, quando vai ser, e o Poder Executivo vem aqui respondendo, na medida do possível, o que é possível e o que não é. Então, parabenizar aqui o prefeito e sua equipe. Então, uma das respostas aqui é quando eu fiz uma visita à unidade de saúde do Matias, que atende toda aquela região, Matias, Canto da Saudade, Sítio Quissamã. É uma região muito grande, com mais de 6.000 usuários, para uma única unidade atender. Então, a demanda é muito grande, e aí já fui respondido aqui, que lá tem 2 médicos da família, sendo 2 da família e 1 clínico geral. Então, no entendimento da população, do povo que nós representamos, aquela unidade precisa de uma ampliação ou até da construção de outra, ali na mesma região, para atender melhor, para dar um melhor atendimento àquela população do Matias, do Sítio 2. Mas agradecer aqui o prefeito por estar respondendo nossas indicações. E também sobre a galeria de ex-prefeitos. Eu fiz uma indicação aqui no início do ano, para que o Poder Executivo estude a possibilidade de estar construindo na recepção da Prefeitura uma galeria de ex-prefeitos, onde terá ali as fotos, né, o período de todos os prefeitos que passaram por nossa cidade e deu sua contribuição, como tem aqui na Câmara a galeria de ex-presidentes. E fui também respondido aqui que já está no plano de governo, de execução deste mandato, e que em breve irá construir lá na recepção a galeria de ex-prefeitos. Outro ofício meu foi solicitando mais segurança para as proximidades do museu. Ali no museu teve diversos assaltos ali, pessoas de Santa Catarina, do Mutum, de toda aquela região andaram me procurando, inclusive um foi assaltado ali, perdeu sua moto, que ele ia trabalhar todos os dias, era ferramenta de trabalho, e perdeu sua moto ali, foi assaltado, perto do museu, naquele primeiro quebra-mola. E enviei um ofício para a Secretaria de Segurança e uma via para o prefeito, solicitando mais segurança para aquele local. E fui respondido aqui que irá colocar lá o carro da guarda, fazendo rondas noturnas, naqueles horários de pico, para que dê mais segurança naquela região. Então, agradecer e parabenizar aqui o prefeito e sua equipe por estar ouvindo essa casa. Finalizar dando os sentimentos aos familiares que perderam seus entes queridos nos últimos dias. Só quem perde um ente querido sabe a dor que é, né? Aquilo, a gente convive com aquilo a vida toda e nunca sara, né? A gente se conforta com Deus, cada um com a sua fé, mas nunca sara 100%. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Alexandra Moreira. Paz e bem. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, funcionários dessa casa, e cumprimentando Marcelo Reis, eu cumprimento a todos os funcionários dessa casa. Quero cumprimentar de forma muito especial as pessoas que estão aqui no plenário, mas de forma peculiar aqui a Luciana do Peixe, uma legítima representante da comunidade do Barra do Furado, acompanhada aqui do Wilton Luiz, também José Carlos Quebracoco, seu Henrique, Paulinho Berg, e eu vou colocar as imagens dessas pessoas que estão aqui se manifestando de forma pacífica. Paulinho Berg com vários questionamentos ali expostos, e os demais com faixas alusivas à tentativa de concessão da água e do esgoto via SIDENF. E eu vou falar disso, aguarde que eu vou falar disso, hoje foi um grande dia. Mas eu quero antes aqui manifestar meus pêsames a todas as famílias enlutadas, e aqui a minha amiga Nara Ribeiro
pelo falecimento da sua mãe, Eliane Maria Martins. Papai do Céu, conforte os corações de todas as famílias enlutadas. Quero aqui registrar que o senhor prefeito Marcelo Batista respondeu à indicação que fiz sobre o Programa Municipal de Apoio à Mulher Empreendedora. E é uma pauta recorrente aqui, a geração de emprego, qualificação profissional. E, segundo a Receita Federal, dos 1.670 microempreendedores registrados nessa cidade, 824 são mulheres. Então, fiz aqui uma indicação com uma proposta robusta para a qualificação e uma atenção especial a essas mulheres, e fui respondida no sentido de que já está sendo implementado, está se pensando em fazer e que se faça. E destacar que houve resposta e dizer, prefeito, que é assim que se dão as relações republicanas entre os entes que são independentes, são autônomos, mas guardam a sua relação institucional. E que seja assim sempre no seu mandato. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque hoje é um grande dia. Um grande dia não só para Quissamã, mas um grande dia para a região. Mais especificamente para 5 municípios, e por que não dizer 6, que estão inseridos na tentativa de concessão via privatização dos serviços de saneamento básico pelo consórcio Sidenf. Ontem, às 19 horas, o juiz Wycliffe de Melo Couto, excelentíssimo senhor doutor juiz da comarca de Conceição de Macabu, suspendeu a licitação desse certame. A ação foi proposta pelo presidente da Câmara de Conceição de Macabu e pelos vereadores de Conceição de Macabu. Ontem, a população de Conceição de Macabu foi às ruas e se manifestou contra esse absurdo que venho aqui há anos chamando a atenção. Os vereadores Pedro Henrique e Samuel Terêncio lideraram toda uma movimentação, porque entenderam, leram e compreenderam os termos do edital, extremamente nocivos, prejudiciais à população de Conceição de Macabu e também à população de todos esses municípios inseridos nesse malfadado, nesse fatídico edital. E eu não poderia hoje falar de nenhum outro assunto, senão esse. Porque nós estamos falando de água, nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de algo que vai interferir na nossa vida por 35 anos. Nós estamos falando em instituir uma cobrança, Luciana, em Barra do Furado, cobrança de água e cobrança de tarifa de esgoto, de uma comunidade que, de forma justa, nunca pagou por esses serviços. Nós estamos falando de um edital, Luciana, que ignora que a água de Barra do Furado é captada no município de Campos de Goitacazes, numa propriedade particular, sem nenhuma cláusula contratual que autorize. E isso foi suprimido, omitido no edital, dentre outras inconformidades, irregularidades e prejuízos diretos para a população, mas também para o poder público municipal, que na gestão passada se recusou a aderir a uma concessão feita numa modelagem pelo governo do Estado, que seria muito mais vantajosa para o município de Quissamã, em termos de investimentos e também em outorga fixa, para aderir uma modelagem nefasta, absurda, idealizada pela ex-prefeita Maria de Fátima, que presidia o consórcio Sidenf. Eu quero aqui parabenizar o presidente Marco Antônio Oliveira da Silva, Toninho da Saúde, o presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu, que utilizou a musculatura da Câmara, o seu jurídico, e junto com os 11 vereadores, mais 10 vereadores, interpôs na Justiça
uma ação com pedido liminar que foi acatada pelo juiz e suspendeu essa licitação que aconteceria hoje, mais precisamente às 13 horas. Mas o oficial de justiça já deve ter chegado lá para acabar com essa farra. Mas a batalha não acabou. A guerra não acabou. Foi vencida uma batalha. E aqui destacar o empenho e a dedicação dos munícipes de Conceição de Macabu. E dizer que eu e o vereador Marquinhos de Mariquita, o vereador Luciano Peçanha, e está aberto para qualquer outro vereador, vamos endereçar um ofício ao prefeito Marcelo Batista, para que saia dessa licitação, como fez o prefeito de Porciúncula. A mesma coisa está sendo feita agora, nesse momento, pelos 11 vereadores de Conceição de Macabu. Dizer, e vocês sabem que eu nunca estive inerte. Na semana passada, eu e o vereador Marquinhos de Mariquita fomos ao município de Campos, no fórum, porque eu sou autora de uma ação popular, existe uma outra ação, além da de Conceição de Macabu, onde eu também sou autora, Marquinhos de Mariquita, o vereador Marquinhos de Mariquita também. Fomos conversar com o juiz, esclarecer os pontos absurdos dessa tentativa de instituir mais uma cobrança absurda, além do seu IPTU, que dobrou, além da sua taxa de lixo, que foi instituída aqui numa votação clandestina nessa casa, e a sua taxa de iluminação pública, que aumentou mais de 40%. Chega! Chega! A população não aguenta mais, está sofrendo calada, mas é preciso que vocês se manifestem. Eu fiz lives, eu fiz uma representação ao Ministério Público da Terceira Tutela Coletiva de Macaé. Eu ingressei com uma ação popular. Eu estive na semana passada no podcast da Jô, lá em Conceição de Macabu, junto com os outros 2 vereadores, para esclarecer aspectos desse edital e o meu ponto de vista. Mas nós não vamos parar, vereador Marquinhos, vereador Luciano. Nós vamos insistir, prefeito Marcelo, para que o senhor se retire dessa tentativa absurda de negociar a nossa água e o nosso esgoto. Eu quero aqui deixar uma frase, e amanhã eu continuo, mas eu quero deixar essa frase, do Bertold Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, e esses são imprescindíveis. Até amanhã, se o Papai do Céu quiser e assim permitir. E muito obrigado a todos vocês. Bom, boa tarde a todos. Deixar aqui meu sentimento aos familiares de Dona Eliane Barcelos, Eliane Maria Barcelos, Alessandro e seu Arizo. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos desses entes queridos. Por não constar mais nada para a ordem do dia, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada esta sessão. Uma boa tarde a todos.